Para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus não é um livro como qualquer outro, porque Hebreus 4:12 diz que a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão de alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela produz vida. Romanos 1,16: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Enquanto estivermos falando da palavra de Deus, ouça, se esforce em ouvir. Tiago 1 diz assim: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Diga glória a Jesus. Vamos ouvir que enquanto nós ouvimos, o poder de Deus opera em nós. Tiago 2:22, vamos abrir neste texto. Nós vamos ler 2 versículos, o Senhor quer falar conosco. Jesus está aqui. Glória a Jesus. Senhor amado, cura as enfermidades nesta noite, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Tiago 2:22. Vamos ler todos juntos. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Vamos ler o versículo 24 todos juntos. Todos juntos. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Glória a Deus. Irmãos, queremos falar nesta noite sobre o aperfeiçoamento da fé, a plenitude da fé, a consumação da fé. Existem vários níveis de fé. O Senhor fala que existem muitas pessoas aqui que estão em níveis intermediários de fé, e a tua vida não irá progredir enquanto você não saltar para um outro nível de fé. E é isso que o Senhor quer nos explicar nesta noite, porque tudo se encontra na palavra de Deus. Nós somos justificados pela fé. Romanos 5:1. Justificados pela fé temos paz com Deus. Esta foi a bandeira empunhada por Martinho Lutero na Reforma em 1500 e pouco. Significa o seguinte: justificação pela fé. Não é por caridade que eu faça, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu tenho olhos verdes. Fala-se misericórdia. Justificação pela fé quer dizer: eu só sou salvo por crer em Jesus, porque Jesus fez tudo o que era necessário para a minha salvação. Como diz a Epístola de Pedro, Ele nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Diga glória a Jesus. Só que a palavra do Senhor também diz em Tiago 2 que a fé sem obras é morta. Então é necessário que a pessoa pratique algum ato através do qual ela consiga convencer a Deus acerca de sua fé. Repita comigo: eu preciso praticar algum ato que eu consiga convencer a Deus de que eu creio nele. Deus não aceita a fé de boca. Crês tu que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Fé do tipo do diabo, que não leva ninguém a lugar algum. Se levar, leva para o inferno. Fala-se misericórdia. Esse tipo de fé não serve. Tem que ser uma fé do tipo bíblica, uma fé do tipo de Jesus, aquela que Deus requer de nós. Então a pessoa tem que praticar, a pessoa tem que demonstrar, a pessoa tem que dar provas de sua fé. A fé é invisível, mas ela precisa se materializar em algum ato ou alguma atitude. A fé tem que deixar de ser subjetiva para entrar no mundo dos fatos. A Bíblia é um livro que fala de atos de fé, de pessoas que foram justificadas diante de Deus, porque elas praticaram alguma coisa e conseguiram convencer a Deus e aos homens de que elas realmente criam. Diga glória a Jesus. Tem gente que acha que indo numa igreja já é suficiente. Não, você tem que praticar algum ato através do qual você convença a Deus. Porque muitos vão na igreja. Tem gente que não tem nada a ver e que vai na igreja porque alguém convidou, ou porque não tem onde ir, ou por hipóteses ainda um pouco piores. Fala-se misericórdia.
Vamos, irmãos, ver exemplos para conseguirmos compreender isto. Zaqueu foi salvo porque para ver Jesus ele subiu na árvore. Lucas 19. Ele exteriorizou a sua fé num ato que ao mundo pareceria absurdo e ridículo, mas ele demonstrou que ele queria realmente ver Jesus. Os que desceram o paralítico pelo telhado demonstraram que eles tinham fé mesmo. A Cirofenícia, aquela que Jesus disse que não ia tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos, ela soube na sua reação demonstrar sua fé. O centurião de Cafarnaum que disse: Jesus, eu não sou digno de que entres no meu telhado, diga uma palavra e o meu servo será curado. Este homem tinha uma fé tão grande, ele não exigia a presença física, bastava a palavra de Jesus. Esta é a fé verdadeira, uma pessoa que não exige presença física, basta a palavra. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. José de Arimateia era discípulo oculto de Jesus, de João 19, mas quando Jesus identificar com os discípulos, teve que exteriorizar a sua fé, e ele cumpre Deus, que diz em Isaías 53, esteve com o rico na sua morte. Os 12 apóstolos, Pedro disse assim: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Mateus deixou do seu emprego na coletoria e seguiu Jesus. A prova de que ele creu em Jesus foi este ato de fé. Pedro, Tiago, João e André deixaram das redes e foram seguir Jesus. A fé deles não era algo que eles diziam que tinham fé e ninguém via coisa nenhuma. As atitudes demonstravam. No Testamento, Raabe se identificou com o povo de Deus amarrando um fio vermelho, um fio escarlata na sua janela. Ruth deixou do povo dos Moabitas e veio para o povo de Israel. Boaz, diga glória a Jesus, num ato de fé, ele desposou uma mulher gentílica, ele pagou as suas dívidas e ele suscitou descendência daquela mulher, cumprindo perfeitamente um tipo de nosso Senhor Jesus, que pagou as nossas dívidas e nos desposou, sendo que nós não valíamos nada. Nós éramos gentios, sem esperança e sem Deus no mundo, como diz em Efésios 2. Diga glória a Jesus. Abraão deu provas a Deus de sua fé quando ele ofereceu Isaque em holocausto, diz em Gênesis 22. Davi deu provas de sua fé quando ele resolveu enfrentar Golias. Sadraque, Mesaque e Abednego deram provas de sua fé quando eles resistiram à ordenança do rei e foram lançados na fornalha de fogo e saíram de lá vivos. Não apenas vivos, mas ilesos. Diga glória a Jesus. Eliseu deu provas de sua fé quando ele seguiu Elias até Elias ser trasladado aos céus. Todos esses deram provas de sua fé. Fala para você tem que dar prova da sua fé. O Senhor vai conduzir cada um de nós às circunstâncias de modo tal que em algum momento de sua vida você vai ter que ou provar a sua fé ou ser reprovado. E tudo isso tem implicações muito profundas. 1 Pedro 1,7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que ouro que perece e é provado pelo fogo, redunde em honra, glória e louvor na revelação de Jesus Cristo. 1 Timóteo 6, já alcançaste o testemunho de boa confissão diante de muitas testemunhas. Mateus 5, Jesus disse, para que resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Que boas obras são essas? Obras de fé. Fé demonstrada em atitudes. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso tem implicações até espirituais no mundo espiritual. Uma pessoa diz que crê em Deus. A fé é invisível. O diabo não vê fé e ele nos acusa diante de Deus, diz em Jó capítulo 1. Só que Deus permitiu a aprovação em Jó, porque Jó, através da sua atitude, ele demonstrou crer realmente. Irmãos, e até o mundo diz assim, que contra fatos não há argumentos. Diga glória a Jesus. Se você diz que tem fé, mas nada mais prova isso, o diabo te acusa diante de Deus. Tem fé nenhuma, prova ele para você ver como ele te nega. Agora, irmãos, quando através de uma atitude, irmãos, Abraão ofereceu Isaque em sacrifício, só não consumou, porque no último instante o anjo o impediu. Diga glória a Jesus. Irmãos, daí não era mais uma fé subjetiva, que o Abraão achava que tinha, era um fato
que ninguém podia negar. Irmãos, a fé tem que ser manifestada em atos, para os principados e potestades verem, Efésios 3:10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Nós temos que dar provas de nossa fé. Diga glória a Jesus. Repita comigo: todos os atos de fé agradam a Deus e desagradam o mundo. Diga glória a Jesus. Irmãos, todo mundo diz que crê em Deus. Se você for na boca de fumo e pergunta para o traficante: você crê em Deus? Creio. Vai na zona de meretrício e pergunta para a prostituta: você crê em Deus? Creio. Mas tipo de fé que, se existisse, tiraria o traficante de lá e a meretriz também. Se não os tira, é porque esta fé não serve para nada. Diga glória a Deus. A fé que Deus exige. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé que Deus exige é uma fé que impulsiona a pessoa à prática de atos inegáveis. Só entra no céu quem deu prova de fé. Fala assim: só entra no céu quem deu prova de fé. Diga glória a Jesus. Atos de fé significam atos de despojamento, de humildade, porque a fé é contrária à natureza humana. Zaqueu subiu em cima da árvore, um homem velho, chefe dos coletores de impostos, homem rico, homem afamado, e alguém adulto subir em árvore é ridículo, ainda mais quando o sujeito é baixinho. Faz misericórdia. Mas era um ato de despojamento. Ele não se preocupou com a opinião pública. Aliás, quem muito se preocupa com isso não chega no céu. Fique com a opinião pública. Faz misericórdia. Irmãos, atos de fé significam um esforço que não é carnal, mas é um esforço que realmente leva a pessoa até Deus. Irmãos, os amigos do paralítico de Cafarnaum criam que Jesus curava, então eles levaram ele com cama e tudo para Jesus. Você precisa ir até Jesus. Não posso sair da cama. Não tem problema, vai com cama. Levaram. Naquela época não tinha carro, não tinha ambulância, vai no braço. Diga glória a Jesus. Chegou lá e não vai dar. Olha, eu acho que Deus não quer te curar porque não tem jeito. Não cabe nenhum mosquito aí dentro. Faz misericórdia. Que nada. Não cabe. Não tem como entrar, desce pelo telhado. Sobe com cama e tudo. Diga glória a Jesus. Irmãos, isto é fé de verdade. Por isso que Marcos capítulo 2 diz: Jesus vendo a fé deles. Vendo, porque aquela fé estava evidente. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Atos de fé que significam atos de esforço para realmente chegar a Deus. Os magos vieram do Oriente para adorar Jesus. A pecadora ungiu os pés de Jesus com as suas lágrimas. Os magos foram perseguidos por Herodes, tiveram que voltar para outro caminho. A pecadora, o Simão ali, diz em Lucas capítulo 7, Simão o fariseu, a julgou mal, mas ela não estava preocupada com esse tipo de julgamento, ela queria alcançar a justificação em Jesus. A Maria, irmã de Lázaro, derramou aquele perfume caríssimo em Jesus. Judas a julgou mal, mas ela preferia Jesus do que Judas. Eu também. Fala assim: eu também. A viúva pobre que deu a sua oferta, aquelas 2 moedinhas, mas era tudo que ela tinha, diz em Lucas 21, ela convenceu Jesus, porque Jesus viu e disse: esta deu mais do que todos. Irmãos, a mãe de Samuel soube orar e soube despojar-se de si mesmo, dizendo: Senhor, se tu me deres um filho, eu para ti te dou por todos os dias de sua vida. Diga glória a Jesus. Ouça isso, porque esse exemplo aqui é muito profundo. Joquebede, mãe de Moisés, ela teve fé para enfrentar a ordem de Faraó, que não era de matar as crianças. Ela não matou Moisés, escondeu Moisés. Foi fé grande esconder Moisés.
Só que quando ela não pôde mais esconder, ela teve uma fé ainda maior de soltar Moisés nas águas do rio Nilo. Onde iria parar aquele bercinho? E se o bercinho afundasse? E se ninguém encontrasse aquele menino? Era necessário fé para largar a criança. E ela teve fé. E ela alcançou justificação. E Hebreus 11 elenca ela entre os heróis da fé. Diga glória a Jesus. Pedro, depois do Pentecostes, foi levado diante dos sacerdotes, e agora com toda ousadia, aquele que tinha negado Jesus, menos de 2 meses antes, agora estava dizendo assim: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Agora ele estava dando uma prova evidente de sua fé. Repita comigo: eu preciso provar diante de Deus e diante dos homens que eu tenho fé em Deus. Diga glória a Jesus. Fala assim, você tem que provar. Irmãos, primeiro versículo que lemos: bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Repita comigo: estes atos de fé aperfeiçoam e completam a fé. Diga glória a Jesus. Sem isso você não anda diante de Deus. Porque Romanos 1,17: nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Irmãos, há pessoas cuja fé não se completa. E ouça o que eu vou dizer: aqui nesta igreja, nesta noite, tem pessoas cuja fé não se completou. Está aqui faz 2, 3, 4, 5 anos e não sai do lugar, porque você não convenceu Deus de que você é crente mesmo. Não convenceu. Fala assim: não convenceu. Ai, pastor, mas eu não perco um culto. Não convenceu. Fala assim: não convenceu. Irmãos, a palavra está vindo hoje porque tem gente aqui cuja fé não é completa. A pessoa não sai do lugar, porque chega na hora que precisa provar, não prova. E continua na mesma. Israel, a primeira vez que mandou os espias vieram, amedrontaram o povo, voltaram para o deserto, 40 anos de deserto, porque numa hora que tinha que provar fé, falhou. Quer dizer, pessoa que não dá prova da sua fé, volta para o deserto. Fala assim: volta para o deserto. Ai, pastor, na minha vida parece que não anda, parece que eu ando em círculos. Pois é. Fala assim: pois é. Por que está acontecendo isso? Porque chega na hora que precisa provar, não prova. Lança mão de artifícios. Mente. O Espírito Santo de Deus está falando agora que tem gente aqui que mente muito. E o lugar de todos os mentirosos é no lago que arde com fogo e enxofre. E isso não é mentira. Diga glória a Jesus. Diz em Apocalipse 21:8. Irmãos, precisa dar prova de fé. Chega a hora que precisa provar a fé, a pessoa recorre a meios políticos, recorre à influência de outras pessoas. A pessoa escora a sua fé em misticismo. No tribunal onde trabalho, ficam fazendo muxoxos quando qualquer menção é feita à Bíblia, como se fosse uma coisa ultrapassada. Mas pôr cristalzinho em cima do computador dá sorte. Jesus, num livro de 5.000 anos é ridículo. Agora um cristalzinho, esse é bom. Fala assim: misericórdia. Depois diz que crente que é ignorante. Fala assim: Jesus amado, doendinho também vale, né? Fala assim: misericórdia. Irmãos, então a pessoa precisa dar prova desta fé, e é isso que o Senhor está esperando de ti.
Moisés, na sua primeira tentativa de libertar Israel, ele fracassou, ele acabou matando um egípcio, ele precisou fugir. Ele foi reprovado 40 anos de deserto de Midian, para depois ele ser aprovado por Deus. O rei Jeoás, aquele que na morte do profeta Eliseu deu flechas para ele, diz assim: abre a janela, olha para o norte e atira. O inimigo na época era a Síria, cuja capital é Damasco, país que existe até hoje. Era para lutar contra a Síria. O rei Jeoás não pôs fé naquelas flechinhas. Sabe, será que ele pensou? Acho que esse profeta está meio velho. E... ai, que brincadeira é essa, ficar atirando? Jogando uma flechinha? Vou jogar umas 3 assim. O profeta se indignou: você deveria ter atirado 4, 5, 6 vezes até consumir de todo o inimigo. Agora tu não conseguirás vitória completa. Diz em 2 Reis 13. Diga glória a Jesus, porque ele não pôs fé. Não põe fé no culto, não põe fé na oração, não coloca fé em Deus. A fé não é completa, a pessoa é reprovada, não consegue vitória, permanece sob o jugo maligno. Irmãos, as coisas na vida da pessoa, isso está ensinado na palavra de Deus em muitas histórias reais. As coisas tendem a se repetir muitas vezes. São ciclos malignos, que isso, se não for quebrado no ato de fé, isso vai se repetir na sua vida sem fim. Sabe, a pessoa fica desempregada um tempão, luta, batalha, consegue um emprego, vai lá, batalha, se esforça, vai bem, de repente, do nada, sem razão alguma, é mandado embora. Fica um tempão desempregado, vai procurar um emprego, etc e tal, consegue, entra lá, batalha, etc e tal, de repente, do nada, é mandado embora. Se você não tomar uma atitude de fé, isso vai se repetir quantas vezes? 10, 15, 20? Fala-se misericórdia. Problema na família. Infelicidade emocional, traições, isso se repete muitas vezes, salvo se alguém empunhar a bandeira da fé e se levantar no nome de Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, pessoas cuja fé não se completou. O rei Herodes Agripa, aquele que quando Paulo estava preso, ele disse em Atos 26, por pouco me queres persuadir a que eu me faça cristão? Paulo disse assim, quem me dera que por pouco ou por muito tu te tornasses tal qual eu sou. Irmãos, o mancebo rico que Jesus disse, falta-te uma coisa. Fala assim, falta-te uma coisa. Faltava um ato de fé naquele moço, ele não soube corresponder na hora necessária. Irmãos, existem momentos na nossa vida que são momentos chave. O Senhor me faz enxergar muito bem na minha vida os momentos que foram chave. Irmãos, muitas vezes não são horas e horas e horas de oração que são importantes na tua vida. É uma atitude num determinado momento, aquilo vale mais do que um caminhão de orações. Diga glória a Jesus. Porque a justificação vem pela fé. E a fé se aperfeiçoa pelas obras. Diga glória a Jesus. Jesus está falando. Pedro, quando andou pelas águas, fé incompleta, afundou. Quem não tem fé completa, afunda. Fala assim, afunda. Fala assim, misericórdia. Diga glória a Jesus. Irmãos, a fé é leve, a fé, ela boia por cima da água. Diga glória a Jesus. Agora, a incredulidade pesa. Faz misericórdia. Irmãos, João, que não foi até o fim da viagem com o apóstolo Paulo, antes voltou na metade. Foi uma fé incompleta. E deu muito problema isso. Então, fé incompleta é pessoas que não vão até o fim de uma determinada atitude que Deus requer. Diga glória a Jesus. Há pessoas que vão até um determinado ponto e a partir dali elas não passam. É necessário esta atitude de fé. Irmãos, o Senhor está falando conosco hoje. Irmãos, o Senhor nos constrange a darmos este passo de fé. Irmãos, a mulher do fluxo de sangue que quis pegar uma bênção e sair escondidinho, Jesus constrangeu ela para que ela se manifestasse, para que a cura fosse completada. Eu não estaria falando nenhuma heresia se eu dissesse que se a mulher pegasse a bênção furtivamente e fosse embora, ela poderia ficar doente de novo. Porque Jesus disse assim, a tua fé te salvou, vai em paz.
Só quando ela se manifestou, ela confessou, ela se expôs, é que ela recebeu uma palavra de Jesus. E a palavra, esta sim, é imutável. Diga glória a Jesus. Foi uma atitude de fé. Paulo disse em 1 Tessalonicenses 3:10, orando abundantemente dia e noite para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. O que falta para a tua fé? Pergunta, irmão, assim, o que falta? Meu amado, o que está faltando é uma atitude em um momento certo, em um momento específico. Isso que o Senhor quer de ti. É necessário ter humildade. Apolo aceitou a exortação de Priscila e Áquila. Ele já era instruído no caminho do Senhor, mas apenas no batismo de João. Ele não conseguia ainda a plenitude da salvação em Cristo Jesus. Ele não conhecia ainda o derramamento do Espírito Santo. Foi exortado e aceitou a exortação. A igreja de Antioquia ficou feliz quando recebeu a exortação dos anciãos de Jerusalém. Irmãos, Cornélio correspondeu à ordem do anjo e mandou chamar Pedro, e daí a sua fé, que já era existente em Deus, a fé se completou com a salvação em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Atitudes de fé. O Senhor está requerendo de você alguma atitude. Fala assim, Deus requer uma atitude de você. Diga glória a Jesus. Irmãos, quando Abraão ofereceu Isaque em holocausto, a promessa de Deus se tornou um juramento. Por mim eu juro, diz o Senhor. Diz ali em Gênesis 22. Porque aquele ato foi inegável. E é narrado por Tiago no capítulo 2 do seu livro, lá no Novo Testamento. Foi um ato muito importante. E Hebreus 11 diz que Abraão tinha fé para até das cinzas ver Isaque ressurreto dentre os mortos. Diga glória a Jesus. Então, a fé se manifesta em atitudes. Diga glória a Jesus. Repita comigo. Quando a fé se completa através de uma atitude, forma-se um vínculo inegável com Deus. Diga glória a Jesus. Meu amado, você vai ter que entender isso comigo. Se você não compreender, a pregação está sendo gravada, depois você pega a cópia. É de graça, não custa nada a cópia. Diga glória a Jesus. Fala-se de graça. Irmãos, Romanos 5 diz, pela fé temos acesso a esta graça. Nós entramos numa graça específica de Deus num ato de fé. Através de um outro ato de fé, a gente entra numa graça ainda mais abundante do que anterior. E num outro ato de fé, nós vamos entrando em uma graça ainda mais superior. Por isso que diz em João 1, que é de graça sobre graça. Diga glória a Jesus. Irmãos, e esta graça, ela significa descanso. Ouça isso. Hebreus 4:3, ouça. Nós, os que temos crido, entramos no repouso. Hebreus 4:3. Quando a pessoa, num momento nevrálgico da vida, ela dá uma prova de fé, forma-se um vínculo que traz descanso e que traz segurança e traz muita confiança em Deus. 1 Timóteo 3 fala no contexto do serviço eclesiástico, fala daqueles que servirem bem como diáconos e que vão adquirir muita confiança na fé que é em Cristo Jesus. Quer dizer, eles serviram bem, demonstraram nas atitudes de fé e adquiriram muita confiança. Por isso que a palavra do Senhor diz que Jesus é autor e consumador da nossa fé. Diga glória a Jesus. Ouça isto. O ser humano é naturalmente ansioso e irrequieto. Quando a pessoa resolve entrar no caminho de Deus, entra no caminho da fé, e ela dá uma prova de fé, irmãos, dentro da pessoa se instala um vínculo com Deus que traz à pessoa uma confiança serena. Diga glória a Jesus.
serena. Antes, a pessoa até ela pode parecer muito crente porque ela ora muito assim. Só que às vezes toda essa manifestação litúrgica, ela demonstra apenas uma inquietação interior, uma falta de confiança, uma falta de segurança. Mas isso só vem num ato concretizado de fé. Irmãos, que tem no coração entra, é o que diz a expressão popular, cai a ficha. Fala assim, viu? Assim entrou. Ficou crente mesmo. Diga glória a Jesus. Tem gente aqui que não passou por essa experiência ainda. Quer uma prova disso? Se Jesus voltasse agora, você tem certeza absoluta da tua salvação? Plena, indiscutível. Se não tem, é porque a tua fé não é completa. E só vai se completar numa atitude. E se você pedir, Senhor, então eu quero isto, vai orando e vai se preparando, porque a ocasião vai vir. Deus vai te espremer. Fala assim, Deus vai te espremer. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, Pedro na cadeia estava para ser executado. Diz em Atos 12, ele estava dormindo. Porque ele tinha certeza absoluta. Era a fé de Paulo, 2 Timóteo 1,12, eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar meu depósito. É a fé de Jó 19,25, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se manifestará sobre a terra, e ainda na minha carne eu verei a salvação de Deus. Diga glória a Jesus, uma fé que se completou. Diga glória a Jesus. Ouça isso que você vai conseguir entender. Fé consumada é como um casamento consumado com Deus. Porque a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 3 que o que se une ao Senhor, o que se une com o Senhor é um mesmo Espírito com Ele. E 2 Coríntios 4,13 diz que nós temos o mesmo Espírito de fé. Diga glória a Jesus. Quando a pessoa dá esta prova de fé, há um vínculo espiritual indestrutível com Deus. Cumprindo-se o que diz em Romanos 8, quem nos separará do amor de Cristo? A morte, a tribulação, a angústia, a fome, o perigo, a nudez, a espada? Porque, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos sepultados como ovelhas para o matadouro. Diga glória a Jesus. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem principados, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus.